Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Caio Campos e eu estive vereador no mandato de 2017 a 2020. Sou advogado e, junto com a professora doutora Priscila, nós criamos o projeto Vereadores Sensatos. E nós percebemos que nós também precisamos ajudar aqueles que querem se eleger pela primeira vez. A gente sabe que muita gente boa consegue ser eleita, mas muita gente boa não consegue ser eleita. E às vezes por falta de conhecimento, né, Helena? Essa aqui, a Helena, minha filha, está nos ajudando. Às vezes por falta de saber como que funciona a questão de partido, a questão de votos, a questão de quociente eleitoral. E o Nixon, que é um grande amigo nosso, se disponibilizou para compartilhar conhecimento com vocês. E o Nixon, ele já vem de algumas campanhas vitoriosas, inclusive a gente se conheceu na última campanha, estávamos em lados opostos, mas é até um conselho que eu dou para vocês, para saberem manter o respeito, porque a política passa, mas as pessoas ficam. Então, eu e o Nixon estávamos em lados opostos, mas a gente conseguiu ter um contato civilizado a ponto de hoje ele ter oferecido gratuitamente esse conhecimento a todos. E ele já elegeu prefeito de cidade com orçamento bilionário e cidade com orçamento milionário. Então ele sabe como que faz. Nixon, tudo que você falar aí a gente vai ouvir várias vezes, por isso que a gente vai gravar também, vai disponibilizar no YouTube, que a gente tem esperança que esse conhecimento chegue para aquela pessoa que não teria outra oportunidade que não fosse assistindo esse vídeo seu. Então, fique à vontade, vocês que estão assistindo aqui ao vivo conosco, peço que deixem o microfone no mudo e ao final teremos oportunidade de conversar, tá bom? Obrigado, Nixon, está com você, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, Caio. Boa tarde a todos. Que prazer poder conversar com vocês um pouco e compartilhar um pouco dessa jornada que ela nunca tem fim, né? A jornada de conhecimento ao jogo político, ela nunca termina, ela só se recicla e cresce. Eu tinha um professor que falava que trabalhar com política, ou na verdade fazer política, era como tomar dipirona, né? Ou você engole ou você vomita. Então não tem outra alternativa, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta não faz parte desse desse cenário. Também vou pedir desculpa caso haja um ruído de choro. Eu tenho o José, que tem 8 meses e que quem já teve um bebezinho em casa sabe, né, Caio, que é imprevisível, né, essas reações. Mas muito bem, tenho 30 anos, sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com marketing político desde os meus 18 anos. A primeira oportunidade que eu tive, né, na minha carreira foi com um vereador em Betim, chamado Eutair. Ele era vereador do PT, foi vereador por 4 mandatos subsequentes. Em um certo momento da carreira política, ele entendeu que não era mais uma opção ser candidato e hoje ele é até chefe de gabinete de um vereador petista também, mas foi a primeira oportunidade. A partir dali, tive a oportunidade de participar efetivamente de outros mandatos, efetivamente de algumas campanhas, as últimas, né, na qual participei do processo eleitoral em Igarapé, fazendo a campanha do atual prefeito. Fui secretário de comunicação em Igarapé nos 2 primeiros anos desse mandato e hoje sigo dando consultorias, participando dessa consultoria em marketing político em mandatos, quanto aqui em Igarapé, também na cidade de Betim e as adjacentes. Sou também proprietário do Jornal do Povo, um jornal impresso que hoje está atuando na cidade de Igarapé, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Betim. E é um impresso onde conta a história de pessoas e funciona de uma maneira exponencial, divulgando também a cidade e a comunidade na qual a gente faz parte. Então, qual que é o nosso objetivo desse encontro? É passar um conhecimento mais prático do que um pré-candidato ou alguém que trabalhe com um pré-candidato é possível fazer e é aconselhável fazer. A terminologia pré-campanha, pré-candidato, ela é muito nova, né? Não existia isso há muitos anos. Acredito que da penúltima campanha, ou da última campanha para cá, é que se encontrou uma oportunidade para que com a redução
do tempo de campanha para 45 dias, houve essa possibilidade onde a pessoa efetivamente não pode se posicionar como candidato, mas ela pode ter uma pré-candidatura e divulgar essa pré-candidatura obedecendo normas que não vai esbarrar ali na propaganda extemporânea, mas que pode, de fato, fazer toda a diferença dentro de um cenário eleitoral, tendo um bom posicionamento nesse chamado de pré-campanha. E é isso que nós vamos apresentar aos senhores. Então, você tendo uma pretensão política, sendo um pré-candidato, ou não sendo um pré-candidato também, mas estar inserido dentro desse contexto de candidaturas, é muito interessante que você participe, que você entenda o cenário. Aqui, do meu lado, tem um flip chart, em alguns momentos que eu sentir a necessidade, às vezes, de escrever algo, ou realmente passar uma informação de uma maneira mais pedagógica e lúdica, nós vamos utilizar esse recurso. Mas vamos lá. Muito se fala em marketing político, marqueteiro político, muito se fala em construir uma jornada de marketing para candidaturas políticas. E evidentemente que isso é essencial. E eu deixo já de cara aos senhores um ensinamento que foi passando de geração em geração. O marketing político ele foi mudando de tempos em tempos, eleição em eleição, mas existe uma regra que não vai mudar, e eu deixo para que os senhores pensem nisso e comecem a notar a grandiosidade disso. Dentro de um marketing político, não é o que você conta, mas como você conta. Isso é uma regra que não vai mudar, ela não vai ter diferenças por uma campanha de nível local, de vereança, ou de um executivo, de prefeito, ou um nível de deputado, senador e presidente. O que você conta, evidentemente, ele é importante porque ele tem uma finalidade, mas como você conta é que vai fazer a diferença em quem vai receber a sua mensagem e como as pessoas vão assimilar essa mensagem. A partir do momento que você tem isso muito pré-definido, o caminho ele fica mais claro. E quando eu digo caminho, eu vou dizer quais os canais que você vai distribuir o seu conteúdo, de que forma você vai distribuir o seu conteúdo. E se tratando hoje de uma popularização dos meios de comunicação através das redes sociais, isso vai fazer muita diferença. Pois pense bem, você aí, vamos supor, atua numa cidade onde tem 600 pré-candidatos. E está falando aí para uma população de 10 mil pessoas. Pense essas 10 mil pessoas, porque você também está inserido dentro desse contexto, tendo todos os dias ali na timeline, né, no celular, dentro do Instagram especificamente, uma chuva de conteúdos, uma chuva de informações de pré-candidaturas. Se a maneira que você expressar o seu posicionamento, as suas intenções, se ela não for interessante, dificilmente você vai conseguir atrair a atenção dessas pessoas. Por quê? Porque a concorrência é muito alta. Eu costumo dizer que trabalhar no marketing político é o mesmo que entrar num corredor de supermercado. Mesma coisa, a mesma analogia. E isso quer dizer o quê? Quando você entra num corredor de produtos, vou colocar aqui de produtos de limpeza, você sabe que naquele corredor você vai ter a sua vontade ou as suas necessidades saciada, porque você precisa de um produto de limpeza e você está dentro de um corredor de produtos de limpeza. Mas o que vai saltar aos olhos de você que está ali naquele corredor é um rótulo bonito, é uma embalagem bonita, é muitas das vezes a reputação daquele produto que foi trabalhado ao longo do tempo. Todos são produtos de limpeza, mas você vai pegar apenas um para colocar dentro do seu carrinho de compras. E o voto é exatamente isso. Todos vão precisar votar em alguém, todos vão precisar escolher uma candidatura. E dentre todas, a sua candidatura ela precisa ser mais bonita, ela precisa ser mais engajada, ela precisa saltar mais aos olhos de quem vê. E isso só é possível através de um marketing eleitoral bem feito, de um marketing político bem feito, e é isso que nós vamos aprender hoje aqui. Bom, eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês.
para mostrar algo interessante de uma pesquisa que o professor Marcelo Vitorino, que hoje é uma referência de marketing político nacional, deixou para nossa condução. Deixa eu só ver aqui como eu vou fazer isso. Ah, acho que achei aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Ok. Bom, aqui é uma pesquisa encomendada pelo Instituto Vitorino, que é uma referência em marketing eleitoral, é alguém que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pela maneira que conduz, e ele encomendou essa pesquisa que chama o Eleitor Conectado Brasileiro. Essa pesquisa é de 2019, mas ela vem acompanhando as tendências mercadológicas e são informações muito interessantes. A primeira tela que eu quero compartilhar com vocês é sobre acesso à internet e consumo de conteúdo. Bom, por que isso é importante? Existem apenas hoje, né, dois elementos principais do cotidiano do ser humano que consome o material, que é o computador e é o celular. E aí é um dado muito interessante, porque 84% da população brasileira, ela consome o material, ela acessa a internet por meio do celular. E outro dado que vai complementar isso, 48% das pessoas que utilizam o celular, ela tem um plano de internet pós-pago. E, via de regra, a internet pós-pago ela tem menos eficiência, menos performance em baixar materiais, em downloads. E aí, essa pesquisa ela já começa a nos ensinar algo muito interessante. Não adianta você fazer um material bom, um material interessante, mas que tecnicamente ele seja pesado para download, porque quase metade das pessoas que vão acessar ali pelo celular, elas têm um plano de internet que ela vai preferir não baixar o seu material, se ele for pesado, porque ela vai preferir ficar no TikTok, ela vai preferir ficar no Instagram, porque a rede social, a internet, ela foi criada para isso. Nós utilizamos da internet para a nossa finalidade, que é marketing eleitoral, que é marketing político, mas ela não foi criada para isso. Então, é muito importante quando os senhores forem produzir algum material e for disseminar isso via celular, que tenha também essa preocupação. Esse material, além de bom, ele é leve, ele é fácil das pessoas replicarem, delas baixarem, delas compartilharem. Isso é um ensinamento muito interessante que essa pesquisa vai dar para nós. Bom, e as pessoas costumam ver porcentagens menores e desprezá-las. Então, quando você tem ali 84% do celular e 16% do computador, você pode pensar, bom, então eu vou dedicar o meu esforço 100% no celular. Ora, isso é um equívoco, pois se 16 pessoas acessam um conteúdo, acessam a internet pelo computador, desses 16% existe eleitor. E eu ouso dizer que se você dependente do seu coeficiente eleitoral, se as pessoas forem tomar um cenário onde as pessoas vão tomar decisão de te dar o voto de confiança ou não através do marketing, né, vamos dizer que 90% das pessoas vão te conhecer através dessa estratégia, se apenas 10% dessas pessoas que trabalham, que vêem a internet pelo computador, te der o voto de confiança, muito possivelmente você vai ter uma eleição bem-sucedida. Então, aqui eu trago para vocês para não desprezarem o eleitor, e esse eleitor de computador é um eleitor um pouco mais velho, ele é um eleitor um pouco mais menos participante de aplicativos, ela tem mais confiabilidade nas informações, porque o computador ela traz essa carga também. É importante que você pense nesse eleitor que acessa o computador como primeiro fonte de internet e também do celular. Aqui, seguindo ainda a pesquisa que foi encomendada, esse dado aqui é extremamente interessante. A pergunta que foi utilizada foi: você utiliza esses meios para acompanhar as notícias da sua cidade? Então, 55% acessam as redes sociais.
37% sites e blogs de notícia. A televisão, que muitos acreditam estar adormecida ou morta, 32% da fatia da população ainda acompanha os programas de televisão para saber as notícias da cidade. E aí, o grande companheiro, o grande anfitrião da campanha eleitoral a partir dessa pesquisa para as próximas campanhas, o WhatsApp. 38% das pessoas que utilizam a internet utilizam o WhatsApp para se manter informado, para ter boas informações. E aí vem depois dos que têm menor proporção, que é emissora de rádio e jornais e revista. Mas costumo sempre bater nessa tecla. Não desprezem menores porcentagens. Fracionem a força de vocês naquilo que a realidade de cada cidade exerce. Pode ser que dentro da sua cidade, pode ser que dentro do seu cenário, do tipo de eleitor que você pretende alcançar, a rádio, aí na sua realidade, ainda tem força. O jornal, impressa, a revista, ainda tem força. Se dentro da sua bandeira de atuação, se dentro daquilo que você acredita ser relevante dentro do seu cenário, algum desses veículos tem maior propriedade, o meu conselho é: invista nisso, pois quem fala para todo mundo, na verdade, não está falando para ninguém. E dentro desse cenário, eu já passo uma segunda dica para todos vocês que querem fazer uma pré-candidatura interessante. Determinem 3 tipos de público que tem a possibilidade de se identificar com o seu projeto político. Um bom parlamentar, um bom político, ele não deve, e na verdade ele nem pode, falar para todo mundo. Ele não pode querer uma pizza inteira, porque isso não existe. Não existe porque todas as pessoas têm gostos, têm preferências diferentes. Então, determinar o público que você pretende alcançar, ela determina, inclusive, as bandeiras de atuação que vocês vão definir para sua pré-candidatura. Bom, falando de bandeira, que é extremamente importante, é essencial que vocês tenham ideologias políticas muito bem definidas. Você é um candidato, um pré-candidato mais tendencioso à direita? Você é um pré-candidato mais tendencioso à esquerda? Você é um candidato mais tendencioso a ideologias de centro? É importante que você saiba identificar isso. É importante que você saiba se posicionar dessa forma. Por quê? Nós vamos ver ali na frente que as pessoas, principalmente se tratando de vereança, começam a caminhar junto com o candidato, com o pré-candidato, através da identificação de bandeiras. Então, vamos supor que você é uma pré-candidata a vereadora dentro de uma cidade onde não existe políticas para mulheres muito bem definidas. Poxa, você já identificou essa dor. E você tem uma ambição, você tem uma vontade para fazer com que as mulheres tenham mais representatividade, que as mulheres tenham mais espaço dentro da política. Ponto. Isso é uma bandeira interessante para você. Por quê? Porque existem públicos, existem segmentos da sociedade que vão identificar com essa bandeira. Pronto, identificou a sua causa, identificou o público que vai identificar com a sua bandeira, com a sua ideologia, aí é que você começa a compartilhar e começa a engajar o público através desses acessos da internet. Então, recapitulando, entenda qual é a sua ideologia partidária, entenda quais as bandeiras você quer defender e que você tem propriedade para defender, que você tem história e que você tem condições de fazer aquilo ali como realmente uma essência dentro do seu posicionamento político, para só aí entender e começar a desenvolver materiais e entender qual é o melhor canal de distribuição para isso. Aqui também é um dado muito importante, pessoal. Logo em cima
e eu faço questão, tá, Caio, de depois compartilhar essa pesquisa para que você consiga compartilhar junto com esse grupo dentro lá do WhatsApp, o quanto você acessa as suas redes sociais. 71% das pessoas ainda acessam o Facebook. E isso é muito interessante, por quê? Porque o Facebook, por mais que ele não tenha uma rolagem muito tradicional, uma rolagem muito mais otimizada, o Facebook ele traz uma seletividade de opiniões. E se tratando de pré-candidatura, onde todos vocês ainda estão em pé de igualdade, né? E em pé de igualdade eu falo no aspecto financeiro, vocês estão disputando a preferência do público com vereador de mandato, com vereador que tem um bom poder aquisitivo, vocês estão em pé de igualdade com essas pessoas, porque a pré-candidatura ela é ampla para todas as pessoas. É muito importante vocês focarem em reputação e autoridade dentro do Facebook. E ali seguido do Instagram, que é realmente a rede social que mais cresce, né, no país. E aqui, volto a dizer, o WhatsApp. Pessoal, as pessoas estão no WhatsApp, as pessoas, 83% é quase que a maioria esmagadora. E essa utilização do WhatsApp, ela precisa ser estratégica. E aqui eu trago uma atenção. Ninguém tem paciência, nem com pessoas normais, né, assim, que não têm uma ideologia partidária. Só um minutinho, pessoal. Pessoal que não trata de política. Nós não temos paciência para aquela corrente do bem, do bom dia todos os dias, todas as manhãs recebe aquele bom dia, todas as manhãs. As pessoas já não têm paciência nem com o que é político. Imagina com conteúdo político. Então, é outro conselho que eu dou para vocês. Não sejam chatos, não sejam cansativos, sejam estratégicos ao ponto das pessoas receberem o seu conteúdo e quererem acessar. Sejam criativos. E isso não tem nada a ver com desprendimento financeiro. É realmente entender o seu público, entender quais as necessidades desse público e investir nesse compartilhamento via WhatsApp de uma maneira exponencial, criativa e interessante. E aqui é o último slide que a gente vai trabalhar dentro dessa pesquisa e eu quero a atenção de vocês sobre as três principais informações que o eleitor procura na internet se tratando de cenários políticos. Isso aqui é para vocês anotarem, terem e começar a pensar dentro do cenário de atuação política de vocês, dentro da bandeira de vocês, dentro da ideologia de vocês, como trabalhar essas nuances que as pessoas mais consomem dentro da internet. A primeira, as opiniões dos candidatos sobre assuntos atuais. Vejam que aqui não tem frase motivacional, em primeiro lugar, aqui não tem bom dia, não tem versículo bíblico, não tem nada disso. O eleitor, ele quer saber quem é você na fila do pão. Por que as pessoas deveriam dar o voto, e aqui não é o voto eleitoral, mas o voto de confiança para continuar te escutando numa pré-campanha? É a pergunta que você deve se fazer todos os dias. Por que a Maria, o João, a Bianca e o Eduardo devem me ouvir, devem me conhecer melhor? Por quê? E aí, como fazer isso? Se posicionando, tendo uma opinião efetiva sobre os assuntos atuais. E isso é muito interessante porque vale aqui, em bom tom, e aí isso é para a campanha toda, para pré-campanha, campanha toda, um sentimento, uma emoção que deve nos nortear, que é a humildade. Se você é um candidato e está dando opiniões sobre assuntos atuais e o seu eleitorado não conversa com a sua opinião atual, opa, é um sinal de alerta. Se a sua opinião sobre alguns assuntos não condizem com o que as pessoas que você pretende alcançar um voto
não estão convergindo, não estão caminhando, provavelmente a sua estratégia e o seu posicionamento político está equivocado. E a humildade que deve nos nortear nossa vida, na verdade, é, é interessante você avaliar e entender que sempre há uma nova chance, sempre há um novo método que você pode adotar e que você pode caminhar para que seja bem sucedido. Feito esse ponto, 72% se interessam pelo seu histórico e trajetória política. Ah, Nixon, mas eu não tenho trajetória política. Eu não tenho, nunca tive mandato, nunca tive nesse cenário. A política, pessoal, não são apenas cenários eleitorais. A política não é apenas o momento onde você disputa uma eleição. A política é aquilo que você faz no seu dia a dia. É o seu posicionamento de ações que não são baseadas em interesses individuais, mas em interesses coletivos. Ora, Caio Campos é aqui um professor de política e ele sabe falar disso melhor do que eu. A política nada mais é do que a habilidade de se pensar em conjunto, de se pensar menos naquilo que seria bom para si mesmo e pensa num bem comum. Isso tem a ver com trajetória política. Bom, e qual exemplo, Nixon, então você me dá se eu não tenho realmente mandato? Qual é a sua ligação com a liderança da sua comunidade? Qual é a ligação da liderança que você tem frente ao seu bairro, frente à sua família? A sua história, ela precisa cativar e identificar com as pessoas. Ora, se você é um homem de 35 anos ou mais, está entre 30 e 40 anos, pai, profissional, quantas outras pessoas que não têm essa mesma história de vida que se identifica com você? Ah, você é uma mulher, uma mãe solo, que teve que lutar, que teve ali que dividir a sua jornada de trabalho, meio à sua jornada de educação com os filhos. Quantas outras pessoas, outras mulheres que admiram essa história não se identificam? E a partir daí você começa a ter a identificação. Ora, é, existem três fases dentro de uma pré-campanha eleitoral. É a fase de sensibilização, a fase de motivação e a fase de mobilização. Você sensibiliza as pessoas que você, dentro daquele corredor de materiais de limpeza, é a melhor das opções. Isso é sensibilizar. Isso é você criar empatia com as pessoas, é as pessoas quererem saber um pouco mais de você. Logo depois que você faz essa captação, você precisa motivar essas pessoas. E como você motiva essas pessoas? É expondo as suas ideias. Olha, a cidade de, vou usar um nome fictício aqui, a cidade de Flores é uma cidade que precisa de mais saneamento básico, ela precisa de mais segurança pública. Você está motivando as pessoas que você já cativou, e aí eu estou falando de marketing, tá, gente? Então você já passou da fase que você sensibiliza essas pessoas que você é uma boa opção dentre as outras, e você começa a motivar a elas. Olha, você já conhece a minha história, você já conhece quem eu sou. E eu preciso de você nesse momento para caminhar junto, porque existe um mecanismo de potencializar a nossa voz, que é por meio de uma cadeira dentro da Câmara de Vereadores, que é por meio da prefeitura. Entendem que existe uma ordem, existe uma linha que precisa ser seguida. Não adianta você falar agora de proposta. Não é o momento agora você falar de proposta. Claro que aqui o terceiro vai falar de proposta de campanha, porque dentro de um contexto eleitoral, as pessoas querem saber são as propostas de campanha. Mas se tratando de pré-campanha, a gente não fala de proposta, a gente fala de ideias. E nada melhor do que falar de ideias do que falar das necessidades que a sua comunidade tem. E aí, falar da necessidade que a comunidade tem é trazer para essas pessoas momentos onde elas podem falar. Dentro da sua reunião, é, das suas reuniões temáticas, das suas reuniões de apoio dessa pré-campanha, você não pode se comprometer a nada porque você não é nem candidato, você é pré-candidato. Mas você deve utilizar esse momento para ouvir as pessoas,
Será que as necessidades das pessoas correspondem às suas necessidades? Será que aquilo que você pensa que será uma bandeira de campanha realmente é o que a cidade precisa? Será que a sua percepção conversa com a percepção das pessoas? Utilizem esse momento de marketing de pré-eleitoral para entender a cabeça do seu eleitor, a cabeça do eleitor da sua cidade. E como que a gente faz isso? Através das redes sociais, através de enquetes dentro das redes sociais, através de uma análise do conteúdo que você posta. Então, você, às vezes, entende que aquele post foi muito bem comentado, faça anotações. Quais são os comentários das pessoas? São só palminhas? Gente, a palminha de familiar, o joia de amigo ali dentro do seu Instagram, da sua rede social, não diz muita coisa. Agora, aquele comentário, estou vendo aqui na minha tela, Lu Gonçalves. Lu Gonçalves postou lá algo e teve aquela chuva de comentários. Aí volto àquilo que eu disse, a humildade de pegar aquilo. A gente fica triste às vezes? Claro que fica, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser ter ali na sua rede social alguém invadindo, mas vale a pena nesse momento de pré-campanha, pegar o caderninho, olha, as pessoas estão falando, tá falando que não é isso, tá falando que não é dessa forma, então é momento de corrigir a rota. Faça uma análise dentro do Instagram, do Facebook, das redes sociais, de quem já está. Entra lá no Instagram dos vereadores, entra nas postagens, vê o que as pessoas estão falando. Entra no Facebook da prefeitura, do prefeito, vê o que as pessoas estão falando. Vê os comentários negativos daquelas pessoas. Entenda, olhe os comentários positivos também. Porque se as pessoas estão bem avaliando, você não pode criticar aquilo. Aliás, você não pode, não, você não deve. Não é inteligente fazer essa análise, gente. A pré-campanha, as pessoas às vezes querem queimar a etapa. A pré-campanha não deve ser o comportamento de um pré-candidato, ele não pode ser o comportamento de um candidato. E isso deve ser anotado aí nas suas anotações para você lembrar sempre. O seu comportamento de pré-candidato não pode ser o seu, o seu comportamento de candidato. Um estudante de odontologia, ele ainda não é um dentista. Um estudante de engenharia ainda não é um engenheiro. Esse momento de pré-campanha, você deve se comportar como uma possibilidade, como alguém que está construindo. E a gente constrói em três aspectos: o aspecto humano, o aspecto de histórico pessoal, o aspecto de história e trajetória política e liderança. E num terceiro aspecto, do porquê por que as pessoas devem entender que você é uma opção e o seu vizinho não é uma opção. Por que você é uma opção e não o Zé das Couves é uma opção? Pronto. Cientes, então, desse primeiro momento, do que as pessoas buscam, do que as pessoas, de como que a gente deve se comportar, eu vou, nessa segunda parte dessa nossa aula, dizer sobre tipos de conteúdos que dão certo. A primeira coisa que a gente deve entender, dentro de uma rede social, a gente não precisa ter a vaidade de fazer coisas que ninguém nunca fez. Isso é muito importante que a gente tenha essa tranquilidade. Não é feio você entrar nas redes sociais de algumas pessoas e se identificar com o material e dizer, olha, esse tipo de material faz sentido para mim. Estou incentivando vocês a copiarem, plagiarem? É claro que não. Mas eu estou incentivando a vocês a terem maturidade e terem também perspicácia de entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Por que eu vou insistir em fazer coisas que ninguém gosta? Você entra dentro da rede social de um político que você admira, que tem a ver com as suas bandeiras, seja a nível federal, estadual, municipal, e entenda qual que é a rede social, o que ele faz na rede social dele que as pessoas gostam. Lembrando,
comentários de palminhas de cargo comissionado, de gente que recebe pela prefeitura ou pelo mandato de vereador, de familiar, isso não diz muita coisa. Mas aquele cidadão que entra, que comenta, que cobra, que faz um comentário às vezes negativo, esse sim tem valor. Esse sim é relevante. Então, pronto, Nixon, decidi, sou pré-candidato, entendi a cabeça como cabeça do eleitor, já defini quem eu sou na fila do pão, já mapeei ali alguns pontos da minha trajetória política, já mapeei ali algumas pautas positivas que eu posso dizer na pré-campanha, então como que eu faço? Primeiro aconselhamento como consultor que eu dou para vocês, definam 3 fontes de informações que vocês vão trabalhar. Apenas 3. Nixon, quais são as vias que tem? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, site, blog. Nesse momento de pré-campanha, escolham 3. Nixon, eu escolhi o Instagram, escolhi o Facebook e escolhi o WhatsApp. Excelente. Decidiu qual vai ser? Decidiu como vai ser? Defina uma agenda semanal para isso. Quais são os dias da semana que você vai utilizar o WhatsApp? Quais são os dias da semana que você vai utilizar o seu Instagram? E quais os dias você vai utilizar o seu Facebook? Por quê? Eu vou usar aqui o Flipchart e aí vocês vão me dar um ok se a voz vai continuar saindo legal aí. Vocês conseguem me ouvir? Bem, consegue me ouvir bem? Dá um ok para mim. Ok? Sim, estamos te ouvindo bem. Ok. Então vamos lá. Deixa eu aqui, vai ficar melhor. Ok. Então eu vou colocar aqui o Marcos de Moura, vai ser o meu exemplo. Então o Marcos, ele é candidato a vereador. Excelente. Candidato a vereador dentro da cidade de Pitanga, tá? É uma cidade fictícia, ela não existe, mas ele é vereador na cidade de Pitanga. E ele escolheu que ele vai trabalhar exatamente esses meios digitais que a gente falou. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Então, a gente tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, sexta, o sábado e o domingo. E aí, o Marcos já definiu se ele é um candidato de direita, se ele é um candidato de esquerda. Isso aí ele já definiu. Ele já entendeu que a bandeira dele de atuação vai ser a educação. Ele já entendeu que dentro da cidade dele, o que é possível, o que é permitido, o que é mais aclamado é a pauta de educação. Pronto. E aí ele quer começar a campanha, a pré-campanha dele. Definiu o que é a educação, a pauta, então você precisa entender quais são os problemas da educação. Aqui eu estou simulando já na prática. O problema da educação são salários baixos dos professores. Esse é o problema e essa é a bandeira. O WhatsApp, para quem que o Marcos vai designar esse WhatsApp? Simples. Para as pessoas que ele tem banco de dados ali, que são professores, servidores. Só para esse pessoal? Não. Para os pais que têm alunos matriculados dentro de um sistema de educação. Pronto. Ele decidiu que toda segunda-feira ele vai tratar o WhatsApp. Então, aqui, ele tem, na segunda-feira, essa obrigação. Se o Marcos tem uma obrigação de disparar o WhatsApp na segunda-feira, Marcos, no domingo, o seu material já tem que estar pronto. Porque é impossível, é humanamente impossível, a não ser que sejam pautas quentes. Qual que é a pauta quente? Poxa, o Marcos lá na cidade de Pitanga é um pré-candidato de oposição, tem a pauta da educação, e aí o prefeito lá na cidade do Marcos
decidiu aumentar o salário dele em 30% e o servidor da educação nada. É uma pauta quente. Aí mesmo que isso aconteceu na quinta-feira, e na quinta-feira ele não se comporta no WhatsApp. Mas aí vale. Vale a pena o Marcos gravar um conteúdo, ele mesmo gravou o conteúdo. Olha, pessoal, vocês sabem da minha luta da educação. A gente vê aí que tem anos que o salário do servidor está congelado. E aí, o que que acontece hoje? O prefeito, fulano de tal, aumenta o seu salário e o servidor nada. O que que você acha disso, mãe de aluno? O que que você acha disso, servidor da educação? Pronto, disparou aquilo. A possibilidade daquele cenário que está quente, absorver a informação e ter o Marcos, a partir desse momento, como uma referência positiva na pauta da educação, é enorme. É o que a gente chama de surfar na onda. É o que a gente chama de aproveitar. E não tem nada de errado em cenários assim você ser chamado de oportunista. Porque nós precisamos ser bons oportunistas. O ruim oportunista é aquele que não se posiciona, aquele que surfa na onda do outro. Mas se você ser um oportunista no sentido de aproveitar a boa oportunidade, é positivo. Pronto, então aqui o WhatsApp ele decidiu que na segunda, na quarta e no sábado ele vai enviar. Definiu o dia, Marcão? Ótimo. Acabou o meu trabalho? Já te expliquei que se você vai compartilhar no dia, o seu conteúdo tem que estar pronto no outro dia. Definiu os dias? Defina o que você vai trabalhar. O que você vai trabalhar dentro do WhatsApp na segunda-feira? Olha, na segunda-feira eu vou compartilhar com as pessoas a minha história de vida. Então, toda segunda-feira eu vou postar um material que tem a ver com o meu sentido de vida. Legal. Na quarta-feira, Nixon, eu decidi que eu vou falar sobre os problemas da minha cidade. Não, então vamos tirar essa questão do opositor. Você é base do governo, você acompanha o governo. Você pode, de maneira inteligente e criativa, mostrar como aquela ação do governo impactou positivamente dentro da sua comunidade. Vereador não faz obra, mas vereador é representante de quem? Do povo. Então, ao invés de você pegar uma obra e fazer como muitos vereadores fazem, que é aqui, ó, fotinha do lado, em Caião, fotinha do lado do prefeito aqui, ó, como se ele fosse autor da obra. Ó, ninguém quer saber disso. Mas se você conversou com a Dona Maria, que teve a sua rua asfaltada, e ela está contando para as pessoas o quão importante aquela rua asfaltada é, o quão importante aquela rua asfaltada tem para ela, então é relevante, então é importante. Então, o pré-candidato a vereador de situação, ele pode utilizar dos benefícios do governo, através dos benefícios que trouxe para as pessoas, para ajudar na promoção. Isso é tranquilo. Ah, não, eu sou vereador de oposição. Então você deve utilizar da pré-campanha em momentos estratégicos para expor um cenário que não está favorável para que, no momento oportuno, você se posicione como uma solução para aquele problema. Então, falei aqui sobre definir os canais, definir os dias e definir o padrão que você vai exercer. Nixon, eu preciso seguir o padrão a pré-campanha inteira? Eu preciso seguir um padrão agora, do início até o final? Evidente que não. Volto a dizer o que disse ao início da aula. A humildade, ela deve ser o norteador do início ao final. A humildade, ela deve seguir um padrão de comportamento para sempre. Isso é para a nossa vida. Fez esse teste, deu certo? Continue. Fez esse teste, deu errado? Volta. Por quê? Até que se chegue no momento eleitoral de campanha, você já tem um padrão que deu certo, um padrão definido, e vai caminhar com muito mais tranquilidade. Ok?
Mesma coisa, segue para o Instagram. E aí aqui eu já tenho uma, uma dica para dizer para vocês. O Instagram, ele é uma rede social que foi criada para ser uma vitrine pessoal. Isso quer dizer o quê? Quanto menos cara de comércio, quanto menos cara de profissional político você puder fazer dentro da sua rede social, melhor as pessoas vão receber. É muito melhor você. Ah, Nix, eu queria muito ter um design fazendo algumas peças bonitinhas. Isso é legal? Isso é legal. Mas uma foto tirada, uma selfie tirada de você mesmo, você ali, igual o Caio agora, está lhe dando a comida para Helena. Isso tem um apelo muito mais interessante do que uma arte propriamente dita. Pronto, agora vamos no texto de pré-eleitoral. É muito mais interessante você ter uma foto dentro do seu Instagram, em loco, num problema, você ali mostrando para as pessoas que você é gente como elas, gente como a gente, do que um cenário completamente montado. Porque para isso que a rede social foi feita, se tratando de Instagram. WhatsApp, Nixon, como que você acha que eu devo me comportar pelo WhatsApp? É só você ver o que as pessoas perto de você mais acesso. São vídeos pequenos, reflexões pequenas, um posicionamento de uma notícia que saiu dentro da sua cidade. Por exemplo, você tem por bandeira a pauta da saúde. Você tem por obrigação, e eu sempre falo isso, que ser candidato, gente, não é simplesmente desejar ser candidato. É preciso uma dedicação. É preciso um estudo contínuo. É preciso um esforço contínuo. Se a sua pauta é educação, você tem que estar conectado, atento ao que os senadores estão pautando da educação, ao que os deputados federais, estaduais, ao que o governador. As pessoas, você, a partir do momento que quer ser pré-candidato, você é a pessoa mais próxima dentro de uma política, dentro do cenário da sua cidade. As pessoas podem ter em você uma realidade de disseminação de informação. Então, se você começa a partir do seu WhatsApp a compartilhar notícias, a decifrar, às vezes, aquela notícia. Às vezes as pessoas não vão entender o quanto que aquilo que foi decidido a nível federal vai impactar dentro da sociedade. Que interessante você, olhando aqui o Marcos Amaral, que interessante é o Marcos Amaral dentro do contexto dele ali, de pré-campanha, ser a pessoa que facilita a informação. A partir da segunda, da terceira semana que ele tem esse padrão de mandar uma notícia e explicar aquela notícia, as pessoas já vão, cara, interessante. Deixa eu lá no Instagram daquela pessoa. Deixa eu entender. Aí, dentro do seu Instagram, você tem que ter ali o seu histórico de vida, as suas pautas políticas. Então, resumidamente, o que eu estou dizendo aqui é: saibam o que vão falar antes de falar. Pensem no que vão falar, no que vão fazer antes de fazer. Feito isso, fica lógico um cronograma, uma linha de pensamento e uma linha de execução. Por quê? Até para se pedir, até para se contratar um serviço de marketing, você tem que saber para onde você vai e o que você quer fazer. Não adianta você ter um melhor de um design se você não sabe nem qual é o seu público, se você não sabe nem quais são as suas bandeiras, se você não sabe nem para que você quer ser candidato. Então, o marketing antes do voto, em sua essência, é saber qual é o seu posicionamento, quais são as bandeiras que você vai defender, qual é o público que você quer atingir, aonde esse público está. Corresponde a essas três vias que você quer difundir, quer passar as suas informações. Definido isso, definido essa base, é a partir daí que você começa a gerar conteúdo. E aí me permitam
fazer a última colocação antes de caminhar para o final. Muito mais do que fazer em volume é fazer em qualidade. Muito mais do que você querer fazer uma postagem todos os dias, é você fazer uma postagem que marquem as pessoas. Recapitulando uma das primeiras frases que eu disse nessa aula: voto é confiança, voto é empatia, é as pessoas optarem em você e não em outros. E para isso, você precisa saber como se comportar, você precisa saber para quem você está dizendo e onde essas pessoas estão. Por hoje foi o que eu preparei para vocês. É uma aula mais generalista para que vocês consigam entender a base, o alicerce, e a partir daí entender como fazer. Depois o Caio vai passar lá o meu contato para vocês, eu estou à disposição para ajudá-los Nixon, nessa por pré-campanha. favor, já Sim, passa de uma vez, já fala como que as pessoas te encontram. É o seguinte, você é excelente. Eu acho mais do que justo você já deixar aqui as maneiras de as pessoas te contactarem, inclusive pessoas que nem estão no grupo. Você é o Nixon Linhares, né? Eu espero que você isso. tenha tempo para poder desenvolver aí uma mentoria para quem tiver interesse. Espero que você tenha tempo para isso. Mas como que as pessoas te acham? Então, estou deixando no chat, mas vou deixar aqui registrado no vídeo. Meu Instagram é Nixon, Nykison. O meu telefone é o 31 99289 9437. 99289 9437. Vou deixar o meu e-mail também, que é o contato do Nixon, @gmail.com. E aí, como a gente funciona? Ô, Se tudo Nixon, isso fez a muito gente vai sentido para colocar você, no YouTube e eu vou deixar na descrição do vídeo seus perfeito. contatos, tá? Mas pode prosseguir, por Perfeito. favor. Se fez sentido para você, se você entende que nesse momento de pré-campanha você tem essa capacidade, você entendeu, mas você precisa de um apoio, a minha consultoria ela está aberta. A gente tem três modalidades de consultoria, que é uma mentoria, na verdade, mais maciça, um acompanhamento mais próximo de encontros semanais, onde eu passo um plano de comunicação, onde você vai poder seguir um passo a passo de como fazer. Isso é uma. Existe uma outra mentoria que é uma consultoria é, mais pontual. Então a gente faz junto um plano e eu consigo fracionar ali para você o que você, como você vai poder fazer, e um acompanhamento um pouco mais menos intenso. E por último, a gente tem uma consultoria unificada, que é um encontro de 2 horas, onde a gente vai fazer um raio-x do seu cenário, do cenário da sua cidade, do cenário da sua candidatura, e vamos ter ali 2 horas, né, 120 minutos, onde você vai poder fazer todas as perguntas, vai poder fazer da maneira que você achar mais interessante para poder caminhar na sua pré-campanha. Fora isso, eu tenho assim um carinho, preciso, né, agradecer a oportunidade do Caio e dizer a todos vocês: não existe candidato eleito antes que se abra a urna. Não existe candidaturas preferidas. O voto, ele é democrático, ele é de uma maneira muito democrática mesmo, e ela precisa ser conquistada dia a dia. E aquela premissa: quem chega primeiro bebe água limpa, quem chega primeiro consegue ter melhores resultados. A pré-campanha ela já começou. Então, quem ainda não fez, quem ainda não está fazendo, ainda há tempo, mas não deixe para muito depois, porque outras pessoas que têm os mesmos sonhos, as mesmas ambições e as mesmas possibilidades que você já pode estar fazendo algo interessante e, infelizmente, só tem como votar em um lá na urna. Peraí, Helena, olha lá, Helena, tio Nixon. Nixon, você tem uns minutinhos para responder uma ou duas perguntas ainda de quem está nos acompanhando aqui ao vivo?
Sim, com certeza, está aberto às perguntas. Então, pessoal, a gente tem a possibilidade de levantar a mão antes para organizar a fila, mas eu acredito que a gente vai conseguir se organizar aqui, né? Vamos ficar mais uns 10 minutinhos, pode ser, Nixon? Gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Nixon? Eu gostaria de começar com uma aqui, hein, Nixon? Como que o candidato, o futuro candidato, vai lidar com a timidez, na sua opinião? Você ensinou a ferramenta, né? Mas muita coisa ele vai ter que fazer, vai ter que falar, né? Você pode dar a sua opinião sobre isso? Você já deve ter pegado candidatos tímidos, né? Comenta Sim, para a gente um pouquinho. os candidatos, na sua grande maioria, têm essa dificuldade, né? Principalmente muitas pessoas têm muito medo de se tornar ridículo, de se virar meme, porque é uma possibilidade, né? Quando a gente se expõe. Como eu disse, gente, é, se comportar como um pré-candidato, se colocar na posição de tentar uma cadeira, é preciso esforço, é preciso comprometimento. É, existem pessoas, claro, evidente, que nascem com as habilidades, com uma boa habilidade de dicção, com uma boa habilidade de oratória, mas tudo isso é possível adquirir boas performances, é possível adquirir habilidades para melhorar. A primeira coisa que eu aconselho os meus clientes quando têm essa dificuldade é a base do estudo. É ver bons oradores no YouTube, é ver pessoas que têm essa habilidade de estar perto de pessoas dentro da sua comunidade, dentro do seu cenário, que têm essa facilidade. Passado disso, investir em cursos de oratória. Hoje existem até cursos gratuitos, sabe, Caio? De oratória, que é possível ter técnicas mesmo, técnicas validadas, testadas e validadas. E, evidentemente, tendo recurso financeiro para isso, é investir no media training. A minha empresa de consultoria, ela dá esse treinamento de media training, se essa é apenas sua necessidade. Nós temos hoje profissionais que conseguem fazer uma análise da sua performance frente a uma câmera, frente às pessoas, frente a uma câmera individual, porque hoje o celular também facilita muito isso, né? Você pode criar conteúdos individuais, você e a câmera. E eu digo o seguinte: você quer? Você quer de verdade? Então você pode. Porque querer é o primeiro passo. Então, se você já sabe que você tem uma deficiência de performance de oratória, você sabe que você não tem tanto traquejo na frente de uma câmera, mas você quer ter, é o primeiro passo para que você construa, através de tantas habilidades disponíveis, essa, essa, essa habilidade de falar e de vencer essa timidez. Ficou claro, Caio? Sim, Nixon. Então é algo que pode ser treinado, né? É algo que pode Exatamente. ser lidado. Eu também me considerava muito tímido antes, mas chega uma hora que você coloca o seu propósito à frente e você não se dá mais a opção de ser tímido. Se você deixar de fazer, às vezes uma pessoa mal intencionada e sem a menor timidez vai acabar bebendo a água limpa, como bem disse o Nixon. Alguém É. aqui presente gostaria de fazer uma pergunta para o Nixon? Fique à vontade. Vamos dar 3 segundos, caso alguém. Bem, se alguém quiser, por favor, levante a mão assim, para a gente ver. Vamos lá. Caso não queiram também, tá tudo bem. Foram muitos conteúdos relevantes, Nixon, e de qualquer forma o pessoal está assimilando ainda. Nós vamos disponibilizar no YouTube, os seus contatos vão ser colocados no link. Para quem está assistindo já a versão gravada, clique embaixo aqui que você vai ver os dados do Nixon. E repito, ele já vem de campanhas vencedoras. Ele é uma pessoa que eu fiz questão de convidá-lo para participar conosco, porque eu sei que ele tem muito conteúdo. E isso que ele passou aqui hoje seria caríssimo se a gente fosse fazer um curso com ele. Então, você já deu algo para nós aqui de graça e eu já sou muito grato por isso, Nilson. Espero que Deus continue iluminando seus passos aí, que o seu filhinho e sua família toda continuem prosperando junto com você. E então fica assim, pessoal, nós vamos soltar e eu pergunto a quem está aqui online, tudo bem a gente soltar essa gravação, né? Acredito que não vai nem aparecer o rosto seu lá não, mas caso alguém tenha algum problema, fale agora, por favor.
Beleza? Ninguém falou também? Legal. Eu queria, eu Considerações queria que finais. quem tá com a câmera desativada ativasse para a gente tirar uma foto da sala toda. Boa Quem ideia. puder habilitar aí a câmera para a gente tirar a Franciele, foto vai ser Vanessa, legal. Diomar, Meirielle, se vocês puderem habilitar a câmera, só para a gente fazer um print para fins de registro. Quem tiver aí mais ou menos cochilando, abre o olho. Quem tiver deitado na cadeira aí, dá uma levantadinha se quiser. E isso, ó, a Franciele a gente já está conhecendo. Prazer, Franciele, não tínhamos te visto. Acho que a Dailda está aqui, né? A Dailda, a Heloísa, o pastor Manuel, prazer, pastor Marcos Amaral, está sempre interagindo lá, o Marcos de Moura também. Parabéns, gente. E vejam bem, no grupo nosso lá tem centenas de pessoas. Vocês foram os que quiseram ver o conteúdo. Tá vendo que a batalha é mais entre vocês e vocês mesmos? Se você tiver disciplina, a sua chance é muito maior do que aquele que é bom de conversa, mas não tem planejamento. O Nixon acabou de colocar aqui um planejamento, não é, Helena? Quem tem planejamento tem mais chance de êxito. Quem não tem planejamento, a chance diminui muito. Olha, oi, Meirelle. Tudo bem com você? Meirelle, tudo bem? Bem, eu acho que a Vanessa talvez não vai ligar. Diomar. A Vanessa ligou, olha só. Tá faltando a Diomar. Diomar, sua presença é muito importante aqui, ó. Vamos contar até 5 para ver se você consegue entrar. A sua presença é importante. 1, 2, 3, 4. Olha lá, Helena. 5. Acho que não deu para Diomar, né, Diomar? Teremos mais chance. Nixon, você dá o print aí? Tô sim. Ó, o Nixon vai dar um print lá, Helena. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Sorrindo. Todo mundo, ó. Luciana tá sorrindo, Heloísa. Peraí, eu mesmo não sorri. Peraí, vou sorrir de Ah, novo. então eu também quero sorrir. Olha lá. Beleza, agora eu vou tirar com o celular. Olha, Mantenha o sorriso. sorrindo. Vai te tampar, Nixon. Aí, pessoal, Oi. legal, muito obrigado. Espero que tenha agregado valor a vocês. Continuem estudando. A política brasileira ela precisa de pessoas que não tomem a política nas coxas, sabe? Que queiram realmente fazer a diferença, e a diferença ela começa a partir do conhecimento. E o conhecimento é aquilo que o tempo e nem nada consegue apagar. Então, meu conselho é continuem estudando, procurem e tomarem que todos que estão aqui, que vão pleitear uma cadeira, sejam bem-sucedidos aí em suas cidades. Obrigado. Tchau, Nixon. Sucesso para Tchau, ti. Em pessoal! breve, no nosso grupo, receberemos o link. Compartilhem com seus colegas. Tchau, Tchau tchau. para todos. Tchau, pastor. Tchau. Vou encerrar aqui. Talvez você também tenha que encerrar, tá, Nixon? Você também está de Ah, co-host.